Vamos falar um pouco sobre os monossacarídeos estruturais. Os mais simples deles é o gliceraldeído e dihidroxicetona. O gliceraldeído é uma aldotriose. O dihidroxicetona é uma cetotriose. Vamos entender um pouco disso. Esses dois compostos eles apresentam um grupo carbonila, só que as funções são diferentes. No gliceraldeído, a função é aldeído, pode ser chamado também de aldose, e na dihidroxicetona a função é cetona e pode ser chamado também de cetose. O gliceraldeído e a dihidroxicetona eles também apresentam grupos hidroxilo ligados a carbono. Isso é função álcool. A aldose é um poliálcoaldeído, o gliceraldeído, e a dihidroxicetona é uma cetose ou um poliálcool-cetona. A forma molecular do gliceraldeído é C3H6O3, assim como a forma molecular do dihidroxicetona também é C3H6O3. Isso os torna isômeros de função, pois têm a mesma forma molecular e apresentam diferentes funções. O gliceraldeído é uma função aldeído e dihidroxicetona é uma função cetona. Os monossacarídeos, aldose e cetose, eles são classificados pelo número de átomos de carbono. O número de átomos de carbono de 3, de 4, de 5 e de 6 são os mais comuns. O nome, que tem 3 átomos de carbono, é chamado de triose. A forma molecular é C3H6O3. Com 4 é chamado de tetrose, C4H8O4. Com 5 é pentose, C5H10O5. E com 6 é hexose, C6H12O6. Os monossacarídeos, E-gliceraldeído e L-gliceraldeído, em projeção de Fischer, apresentam a função aldeído e a função álcool. Em termos de prioridade, a função aldeído é prioritária à função álcool. Portanto, a numeração do composto vai começar pela função principal. Por isso, na função aldeído é colocado carbono 1, carbono 2 e carbono 3. A hidroxila está do lado direito, portanto, D-gliceraldeído. No L-gliceraldeído, a função também é aldeído e também apresenta um grupo hidroxila de função álcool. Portanto, seguindo a ordem de prioridade das funções, a função aldeído tem prioridade, portanto, carbono 1, carbono 2 e carbono 3. A hidroxila do lado esquerdo está a nomenclatura de L-gliceraldeído. Observação: nomenclatura de monossacarídeo D direita e L esquerda. Está relacionada à posição da hidroxila do penúltimo carbono da estrutura de qualquer monossacarídeo, não só esses mais simples que são mostrados aqui em projeção de Fischer. Aqui são algumas aldoses, né? D-gliceraldeído, D-eritrose, D-treose, D-ribose, D-arabinose, D-xilose, D-lixose, D-alose, D-altrose, D-glicose, D-manose, D-glucose, D-idose, D-galactose e D-talose. Então nós temos aldose com 3 átomos de carbono, com 4 átomos de carbono, com 5 átomos de carbono e com 6 átomos de carbono. A hidroxila, todos eles com 3 átomos de carbono, hidroxila do lado direito, portanto, D-gliceraldeído. Com 4 carbonos, hidroxila do lado direito, D-eritrose e D-treose. Com 5 carbonos, todas as hidroxilas do penúltimo carbono da estrutura está do lado direito, portanto, D-ribose, D-arabinose, D-xilose e D-lixose. E com 6 átomos de carbono, todas as hidroxilas do penúltimo carbono está do lado direito, portanto, D-alose, D-altrose, D-glicose, D-manose, D-glucose, D-idose, D-galactose e D-talose.
Os açúcares com os nomes dentro de retângulos são os mais comuns na natureza. Então, D-gliceraldeído, D-glicose, D-manose, D-galactose, D-eritrose, D-ribose, D-arabinose, D-xilose. São os açúcares mais comuns na natureza. A estrutura tem carbonos em vermelho. Esses carbonos de vermelho são chamados de centroquirais, que pode nos dar estereoisômeros, que é dado pela forma de 2 elevado a n. Alguns açúcares ocorrem naturalmente na forma L. Exemplos são a L-arabinose e os isômeros L de alguns derivados de açúcar, que comumente compõem glicoconjugados. Então, um exemplo de um açúcar que ocorre naturalmente, mas a maioria deles ocorre na forma D, né? Arabinose, a hidroxila do penúltimo carbono do lado esquerdo, portanto, L-arabinose. Vamos para um exemplo. Quantos estereoisômeros uma molécula de glicose, incluindo a glicose, apresenta? Então, para fazer essa anotação, precisamos identificar os dados dessa questão. Então, ela apresenta 1 centroquiral, 2 centroquirais, 3 centroquirais, 4 centroquirais. Então, o número de centroquirais é igual a 4. O número de estereoisômeros é dado para a glicose ou para qualquer outro monossacarídeo, 2 elevado a n, em que o número de estereoisômeros da D-glicose é 2 elevado a 4, e isso, o número de estereoisômeros da D-glicose é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2, que dá igual a 16. O número de estereoisômeros da D-glicose são 16. Então, serão 8 na forma D e 8 na forma L. Então, aqui eu tenho os 8 carbonos, os 8 na forma D, né, com 6 carbonos, D-alose, D-altrose, D-glicose, D-manose, D-gulose, D-idose, D-galactose e D-talose. E os na forma L, né, todos aí na forma D, hidroxila do penúltimo carbono do lado direito, e todos na forma L, com a hidroxila do lado esquerdo. Então, somando todos, eu tenho 16 estereoisômeros, incluindo a glicose, né? D-glicose e L-glicose. As cetoses também, com 3 átomos de carbono, de hidroxetona, não apresenta sua forma L, portanto, não tem hidroxila no penúltimo carbono, apenas no primeiro e no último. Com 4 carbonos, já aparece aqui hidroxila no penúltimo carbono, D-eritrulose. Com 5 carbonos, D-ribulose e D-xilulose. Com 6 carbonos, D-psicose, D-frutose, D-sorbose, D-tagatose. Hidroxilas do lado direito também apresentam centros quirais em vermelho, portanto, também podem ser calculado o número de estereoisômeros conforme foi calculado para a D-glicose. Os açúcares que diferem apenas nas configurações de um carbono são chamados de epímeros. Por exemplo, aqui eu tenho a D-manose, a D-glicose, a D-galactose. Portanto, a D-manose é um epímero da D-glicose. Apenas um carbono difere da glicose, portanto, o carbono 2. Aqui, CHO é a função aldeído, lembrando. Se compararmos a D-glicose com a D-galactose, a única diferença que existe é apenas no carbono 4. Isso faz com que essas moléculas sejam chamadas de epímeros. Então, a D-glicose e 2 de seus epímeros são mostrados como fórmulas de projeção de Fischer. Cada epímero difere da D-glicose na configuração de um centro quiral sobreado em cor salmão ou azul.